E aí, pessoal, como é que estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um react, dessa vez lá do Psicologia dos Animes, que é Inosuke Aprendeu a Chorar, Psicologia Kimetsu no Yaiba. Link do vídeo original vai estar na descrição para vocês poderem conferir, assim como as redes sociais do meu canal na roxinha, beleza? Então, segue nós lá. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos lá. O homem é o único animal que não aprende nada sem ser ensinado, não sabe falar, nem caminhar, nem comer, enfim, não sabe fazer nada no estado natural a não ser chorar. Ok. Eu sou o Vamos lá. Rafael, psicólogo, e os melhores amigos do personagem de hoje são Gonpachiro e Monitsu. Hoje é dia de falar de Hashibira Inosuke. Tem spoiler do anime, do filme que saiu e do mangá apenas sobre a infância do Inosuke, que é um capítulo especial, então não vai ter nada sobre o futuro dele. Até porque nem eu sei, porque eu não li o mangá inteiro. Inosuke foi criado por javalis. Pra gente começar, né? O que explica bem ali sua máscara. Privado por muito tempo de interação social, ele foi deixado pela sua mãe em um córrego. Ela fez isso com a intenção de salvá-lo. Afinal, eles estavam sendo caçados e aquela era a única alternativa. O bebê humano é a criatura mais indefesa que existe. Quando você tem um filho, esse ser vai depender de você por muito tempo, ao contrário dos outros animais. E o Inosuke não teve muito bem isso. Então, se por acaso ele teve ali, vamos dizer, o alimento, ele teve como se alimentar, ele não teve o suporte social. Ele não se desenvolveu socialmente. O sociólogo Joel Sharon vai dizer que sem essa interação em sociedade, o ser humano seria bem diferente da espécie que somos agora, já que é essa socialização que torna o homem plenamente humano. E o personagem de hoje foi... Pois é, né? Porque até que o Inosuke, o único convívio que ele teve com pessoas, então eu me lembro, né? Faz tempo que eu li o mangá, mas antes dessa questão toda de caçador, né? Do Satsustai, foi com aquele casal de velhinhos que até apareceu o painel ali no mangá, né? Dele pequeno, que eu até ri. Mas, pelo que eu sei, a única interação que ele tinha com gente era isso, e talvez uma pessoa ou outra que entrasse na montanha, né? Aí não criado por encaixa javalis não como, teve acho essa que, interação. Uma de criança fato. criada por animais são casos raríssimos no mundo, como os das famosas irmãs criadas por lobos, Amala e Kamala. As meninas demoraram 6 anos para conseguirem andarem de postura ereta. Elas também não tinham expressões de choro, riso, senso de humor, e depois que foram encontradas tiveram que desenvolver tudo isso, com muita dificuldade. Na história não sabemos, ou pelo menos eu não sei ainda, o momento exato onde o Inosuke passa a andar de postura ereta como um bípede. Bem provável que não tenha demorado muito, afinal ele consegue correr muito bem em grande velocidade, coisa que não aconteceria se ele tivesse demorado muito a aprender a andar dessa forma. A história de Kaspar Hauser também é bem famosa, que inclusive originou o filme O Enigma de Kaspar Hauser, um jovem que apareceu nas ruas de Nuremberg em 1928, que segundo a história viveu uma cela escura e ele não sabia nem ficar de pé e nem falar. Além das questões básicas de locomoção, a comunicação do Inosuke teria que ser mais deficitária, até porque o ser humano tem uma idade de limite para aprender a se comunicar, e depois desse período fica cada vez mais difícil aprender qualquer forma de comunicação. As próprias expressões de choro, raiva, medo também seriam prejudicadas. Tanto que as irmãs Amala e Kamala também não demonstravam expressões como choro e raiva. E o que vemos do Inosuke é exatamente isso, de uma forma diferente, é claro. Afinal, ele tem uma limitação para interpretar suas emoções e a dos outros também. Se nós já temos dificuldade, imagina ele. Ele praticamente ali não tem uma relação de diálogo suficiente com nenhum personagem. Ele usa ali de outros aspectos para gerar essa comunicação, como por exemplo gritar muito e dar cabeçada nos outros. Atitudes mais instintivas do que humanas. Ele sempre acha que as pessoas estão desafiando, que tudo que as pessoas fazem é para atacá-lo. É legal a gente ver que sempre que ele se depara com uma abstração, ele olha pro Tanjiro e pro Zenitsu e percebe como eles reagem com aquilo. E se perguntando, por que estão fazendo isso? Qual o sentido disso? Ele tem uma dificuldade enorme em entender metáforas, por exemplo. Como o médico e doutor em biologia humana Cláudio Tadeu vai contar que esses casos de homoferos, que é a denominação para esses casos de crianças selvagens, que mesmo quando são recolocadas em um ambiente social e familiar, revelaram-se incapazes de desenvolver um pensamento abstrato e de expressar os seus sentimentos. O Inosuke não teve, pelo menos por muito tempo, a aprendizagem vicariante, que é a aprendizagem por observação. Inosuke não consegue entender abstrações e sempre leva elas ao pé da letra, como a senhora da mansão que tenta o ajudar.
dar para ele, aquilo não faz sentido, porque outra pessoa desejaria algo de bom para mim. E outra característica que percebemos dele também é o seu comportamento infantilizado. Ele tem ali esse desejo constante de receber elogios, um controle insuficiente dos seus impulsos, já que as crianças atacam impulsivamente quando se sentem magoadas ou com raiva. Eles falam imprudentemente ou agem impulsivamente sem parar a pensar nas consequências. Quando, por exemplo, o Tanjiro salva o Inosuke, e mesmo o Tanjiro não falando nada, eu salvei você, o Inosuke fala, não foi só por sua causa que eu me salvei não, hein? E o Tanjiro fala, Então a gente vê muito isso no comportamento das crianças, né? Que sempre estão querendo chamar atenção, mostrando o que estão fazendo, porque eles precisam da aprovação dos outros, da aprovação dos adultos. Você vê que ele tá nessa fase ainda. E esse comportamento infantilizado dele reflete também nessa falta de comunicação com as outras pessoas. Afinal, você já tentou se comunicar com a criança em um jantar, por exemplo? É quase impossível manter um diálogo, afinal, ela sempre está inquieta. E esse comportamento infantil dele também faz com que as pessoas se afastem dele. Afinal, é fácil amar crianças que agem como crianças. E é muito mais difícil amar alguém que age como uma criança no corpo de um adulto. Como fala a psicóloga Susan Heitler, se você geralmente age como um adulto, quanto mais claro você for sobre o que constitui um comportamento adulto, mais você será capaz de permanecer de fato com mais maturidade. Nesse novo filme, que é a continuação do anime, tem uma cena interessantíssima sobre isso. Na cena que os Zenitsu, o Tanjiro e o Inosuke acabam dormindo, a gente vê ali o subconsciente dos personagens se materializando. E o sonho do Inosuke é curioso, porque ele mostra ali ele numa caverna, ele seria ali o líder do grupo, mostrando ali a Nezuko, o Tanjiro e os Zenitsu como subordinados dele, e todos eles com aparência humanoide. Ele vê ali os seus amigos como animais selvagens, e é bem provável que ele se veja também como um animal selvagem, fora o fato dele se imaginar como um líder de fato, coisa que no filme, inclusive, ele sempre está tocando nesse ponto. Eu sou o líder, eu tô fazendo o que o Tanjiro manda porque ele é meu subordinado, ou seja, ele sempre tá chamando atenção para si mesmo. E ele encontrou no Tanjiro ali o seu maior exemplo, já que o Tanjiro é alguém bem maduro, não cai nessas provocações e mostra ter uma grande capacidade de entender o outro, e sabe muito bem como lidar com o Inosuke. Só que isso está causando uma influência nele. Afinal, nossas tentativas de influenciar não requerem nossa intenção consciente. O Tanjiro influencia o Inosuke mesmo sem ele perceber, mesmo sem essa ser a real intenção dele. Afinal, o Inosuke está em um processo de socialização, e ele vai se influenciando mesmo sem perceber na pessoa que ele vai admirando. É por isso que nossa capacidade de influenciar os outros é muito mais importante do que a nossa capacidade de controlá-los. Sorte do Inosuke que a maior parte da influência que ele recebe é positiva. No livro Inteligência Social de Daniel Goleman, ele vai falar como o nosso organismo, desde pequeno, é moldado para interagir com outras pessoas, e que a chave para um autoconsciente intelectual está na nossa harmonia social, ou seja, relação social, comunicação e sensibilidade emocional. Tudo isso vai impactar diretamente na nossa inteligência das emoções. O tempo vai passando e percebemos esse desenvolvimento do Inosuke, que inclusive dá um sermão ali no filme. Afinal, ele vai passando a admitir que o outro é mais forte, que ele não é o mais forte do mundo. Ele vai criando essa relação de afeto com o Tanjiro e o Zenitsu. Ele se lembra da senhora falando para ele manter a cabeça erguida. Ou seja, aos poucos ele vai tendo consciência de si mesmo. Ele vai saindo dessa fase infantil e amadurecendo, justamente pela socialização. Como o psicólogo Vygotsky vai dizer, a criança inicia suas relações com o ambiente pelo contato dialógico, o que gera mudanças em seu comportamento. E isso vai permitir formação de características humanas, que vai contribuir na formação do seu intelecto. Ou seja, para se tornar homem, no sentido vygotskiano, é necessário interagir com outros e conviver em sociedade. Coisa que agora o Inosuke está fazendo. Para Vygotsky, sem socialização não seríamos homens, seríamos robôs inflexíveis e vítimas de nossas experiências antigas. E mesmo Inosuke não sabendo de fato o que está sentindo, como quando alguém faz algo de bom pra ele, ele fica parado e não sabe como reagir. A gente viu isso no filme, né, quando ele vai começar a chorar bastante, porque ele criou um afeto com Rengoku, e esse afeto ele criou muito rápido. Ele dizia antes que não considerava ninguém como família, mas agora é a primeira vez que ele chora por alguém, mostrando que sim, ele já tá começando a criar laços. Mesmo ele não admitindo isso, mesmo ele vendo isso como uma fraqueza, ele está aos poucos desenvolvendo isso. E ele vai percebendo que essa socialização com os outros é fundamental, foi fundamental para nós seres humanos, que temos uma pele frágil, uma força não comparável com outros animais, e que
foi essa vida em bando que fez a gente sobreviver até aqui. Aos poucos ele vai aprendendo a se tornar um humano. É interessante como a autora de Kimetsu trouxe essas características nesse personagem. E isso permitiu a gente debater psicologia social com o Menino Javali. Depois de vermos nesse vídeo a importância da socialização para o ser humano, de como somos influenciados mesmo sem percebermos, afinal todo mundo é influenciado por algo ou por alguém, e aqui eu deixo uma pergunta. Afinal, você sabe por quem você está sendo influenciado? Se inscreva, curta e compartilhe. É só o começo. Até mais. Cara, muito bom. Só ver se... Acabou não? Olha quem estava o tempo inteiro aqui. Acabou não. Gatinho. Ah, ele tem um gatinho. Cara, interessante. Ele falou a questão, né, do Inosuke andar de forma bípede, né? Bom, um ser humano, na questão da fala também. Mas aí, como eu falei, eu acho que é por causa da questão que ele tinha um contato com aquele casalzinho de idosos. Eu não, como eu falei, faz sempre que eu li o mangá. Então, eu acho que acontecia, né, de vez em quando ele ia lá e o casal acabava ensinando ele, o velho e a velha lá, né, no caso. Acabava, vamos dizer assim, ensinando umas coisas pra ele. E acho que foi isso que não deixou a situação dele, por ser, como ele falou, né, um menino selvagem, ficar tão crítica igual os exemplos que ele citou daquelas irmãs lá. Por exemplo, né? Mas muito bom, interessante, né? Ter essa visão, porque realmente não tinha essa visão, sabe? Tipo, é uma coisa que quando você percebe, tá bem na sua cara realmente, né? Do porquê o Inosuke agir de certas formas, ter certas atitudes, e tudo tá com base num contexto do backstory dele. Então é bem interessante isso, né? E a própria questão do amadurecimento dele também, né? Aquela parte do Rengoku, para mim, foi um dos pontos muito importantes para, vamos dizer assim, para o trio, né? Que foi um ponto, vamos dizer assim, de amadurecimento para todos eles, né? É uma morte que eu vejo como necessária, a do Rengoku. Eu gosto muito do Rengoku, meu Hashira favorito, mas a morte dele eu vejo como uma necessidade para um amadurecimento, um desenvolvimento do próprio trio, né? Dos próprios personagens, Tanjiro, Inosuke e Zenitsu, né? Zenitsu ainda acho que desenvolve mais ainda depois do treinamento dos Sashiras, né? Durante o treinamento dos Sashiras, na verdade, quando ele recebe a notícia do avô dele, mas enfim. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve, que ajuda demais o canal. E nos vemos na próxima. Falou!